Bom dia, bom dia. Hoje um assunto interessante, assunto legal, muito recorrente no Poder Judiciário, né? Que é a ação de dissolução parcial de sociedade. Maravilha, pessoal. Então vamos lá, vamos começar a conversar. O pessoal vai entrando aí, depois no final eu deixo alguns minutos aí para eventualmente algumas dúvidas, até porque é um assunto muito interessante, que particularmente gosto bastante, que é o assunto de dissolução parcial de sociedade, ação de dissolução parcial de sociedade, que é aquela questão de que de alguma maneira, de algum modo, a sociedade ela vai ser resolvida, ou seja, vai acontecer uma ruptura, uma dissolução não total e sim parcial da sociedade causada por algum motivo. Que motivo é esse? Quais motivos seriam esses? Um deles, o falecimento do sócio ou a saída de um sócio, seja pela exclusão, que inclusive nós vimos, se eu não estiver enganado, nós vimos na live da semana passada, ou o direito de retirada do sócio, seja por uma questão imotivada, que pode até ser palco de uma outra discussão, ou motivada, que é o chamado direito de recesso, ou seja, por alguma decisão da sociedade, lá do artigo 1077 do Código Civil, ele resolva sair da sociedade. E aí, automaticamente, entra em cena a chamada ação de dissolução parcial de sociedade, estabelecida a partir do artigo 599 do Código de Processo Civil. Ação essa que tem um rito especial, ela tem um procedimento especial para acontecer. Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, inclusive, o livro Código de Processo Civil e Legislação Extravagante, dos autores Fridier Didier Júnior e do Ravi Peixoto, que eu vou fazer uso dele nessa live de hoje. Olha só. Primeiro artigo 599 do Código de Processo Civil. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto, ou seja, por objetivo, primeiro, a resolução, ou seja, a definição de alguma decisão, a resolução da sociedade empresária, contratual ou simples, em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Lembrando que esse direito de recesso é aquele estabelecido lá no artigo 1077 do Código Civil, no qual o sócio não concorda com alguma decisão que vai reportar a uma alteração contratual por uma cisão ou por ou melhor dizendo, por uma fusão ou por uma incorporação. E aí ele não concorda com essa determinada decisão e ele resolve sair na forma do artigo 1077 do Código Civil. Então esse é o direito de recesso. Inciso segundo, a apuração dos haveres, ou seja, o quanto que ele tem direito de receber do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Então percebam, ela tem essa dupla função, a resolução da sociedade ou a apuração dos haveres. Inciso terceiro, somente a resolução, ou seja, ele só quer sair da sociedade, só quer essa definição contratual ou somente a apuração dos haveres. Parágrafo 1º. A petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado. O que é o contrato social consolidado? É aquele contrato social que foi ratificado com uma determinada alteração. Então não adianta nada o contrato ter sido alterado se ele não foi consolidado, se ele não foi confirmado, ratificado perante o órgão competente, no caso, a junta comercial. Então essa ação ela tem que ser obrigatoriamente instruída com o contrato social consolidado. Parágrafo 1º. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado, quando demonstrado por acionista ou acionistas que representam 5% ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim. Então por que o legislador fala capital social, sociedade anônima fechada?
Porque na sociedade anônima aberta não existe qualquer caráter pessoal entre os sócios. Os sócios entram e saem com a maior naturalidade possível. Então não há necessidade na sociedade anônima de capital aberto. Já na sociedade anônima de capital fechado, onde existe um liame, uma união subjetiva, existe affectio societatis entre esses acionistas, aí sim cabe a ação de dissolução parcial de sociedade. Na sociedade anônima aberta, não há necessidade, porque não existe nenhuma affectio societatis entre os sócios da sociedade anônima de capital aberto. Artigo 600. A ação pode ser proposta. Então aí nós já estamos dentro da legitimidade ativa da ação de dissolução parcial de sociedade. Inciso 1º. Pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. Ou seja, os sucessores do falecido não ingressam na sociedade, não se tornam sócios. Por quê? Porque o sócio falecido era sócio da sociedade. Só que aí, por alguma circunstância, isso aí nós vamos discutir já já, eles não entram na sociedade. Então o espólio é o primeiro legitimado para promover essa ação. Inciso 2º. Pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido. Inciso 3º, pela sociedade, se os sócios sobreviventes, olha um detalhe, não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social. O que é isso? Os sócios, ao constituir a sociedade, eles definem um caráter personalíssimo para essa sociedade, ou seja, não admitindo a sucessão. E aí, neste caso, a sociedade pode ingressar com a ação de dissolução parcial de sociedade, porque o próprio contrato social não permite o ingresso, por ser a sociedade de pessoas e não uma sociedade de capital. Inciso 4º, é muito comum, eu vejo pelo menos como o mais comum, pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, lembrando que esse recesso é aquele lá do 1077 do Código Civil, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual consensual, formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 dias do exercício do direito. Calma que a gente vai falar disso já já, a questão do 60º dia para a saída do sócio e assim sucessivamente. Então, calma que já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas esse inciso 4º, na minha visão, é o mais comum do ponto de vista prático. Inciso 5º, pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão judicial. O que é isso? Nós falamos disso na nossa última live, onde eu defini com vocês as causas de exclusão judicial. Minoria, colocando para fora a maioria e não prevista justa causa no contrato. Em casos de incapacidade superveniente e também em casos de descumprimento de obrigação contratual. Então, pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial. E aí, automaticamente, tem que se valer do poder judiciário. E o último legitimado, pelo sócio excluído, eventualmente para buscar uma apuração dos haveres, que ele foi expulso da sociedade ou não concordou com a sociedade e quer receber os seus haveres. Parágrafo único, olhem que interessante. O cônjuge ou companheiro do sócio, cujo casamento, união estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração dos seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da cota titulada por esse sócio. É o que a doutrina, é o que a jurisprudência, esse parágrafo único chama de subsociedade, ou seja, pelo ex-cônjuge, pelo ex-companheiro do sócio excluído ou falecido, enfim, é a chamada subsociedade. Vamos lá para o artigo 601. Os sócios, e aí já começamos um processo propriamente dito, né? Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada.
Gente, olha só, apesar em que pese o parágrafo único do 601 dispor de maneira expressa que a sociedade não precisa ser citada, do ponto de vista prático, o que eu venho observando nos processos é os magistrados determinarem a citação da sociedade. Particularmente concordo. Particularmente ela tem que fazer parte do polo passivo da ação. Eu sei que o 601 é muito claro em estabelecer que não há necessidade, desde que os outros sócios forem citados, mas do meu ponto de vista não tem o porquê a sociedade não ser incluída no polo passivo da ação. Então, do ponto de vista prático, manda citar, você como autor da ação, né? Mande citar todos os sócios e a sociedade para que ela seja incluída no polo passivo da ação de dissolução parcial de sociedade. 602. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. O que é isso? O sócio causou um determinado prejuízo para a sociedade. Por alguma circunstância, promoveu uma concorrência desleal, desvio de dinheiro, enfim, algum tipo de prejuízo, motivou uma ação de indenização, enfim, por algum motivo ele causou um prejuízo financeiro para a sociedade. A sociedade tem a obrigação de pagar os haveres dele, ok, mas ele pode promover uma compensação pelo valor que ele teria direito a esses haveres, em razão dos prejuízos causados à sociedade. Artigo 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando imediatamente à fase de liquidação. E aí, pessoal, olha que interessante. A ação de dissolução parcial de sociedade, ela tem um caráter dúplice. O que é esse caráter dúplice? Ela tem ela tem dois caminhos. O primeiro, o sócio, isso logicamente não estou dizendo que será sempre assim, porque você pode pedir simplesmente a dissolução ou você pode pedir simplesmente a apuração dos haveres. Mas normalmente a ação ela tem esse caráter dúplice. Por quê? O autor, ele quer a dissolução, ele quer a resolução e ele também quer a apuração dos haveres. Então o juiz, no primeiro momento, quando o autor entra com a ação, a outra parte contesta e fala, olha, concordo com a dissolução, mas discordo da questão dos haveres. Isso precisa ser apurado em fase de liquidação de sentença. Maravilha! O juiz vai dar uma sentença onde ele vai decretar a dissolução parcial e vai postergar por um segundo momento a chamada apuração dos haveres em fase de liquidação. Por isso, esse caráter dúplice da ação de dissolução parcial de sociedade. Parágrafo 1º do 603. Na hipótese prevista no caput, ou seja, ele concordou com a dissolução, olha que legal, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes e as custas processuais serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. Então percebam, se eu sou sócio de uma determinada sociedade e eu tenho 60% do capital social, eu vou pagar 60% das custas processuais. Se eu tiver 90%, eu vou pagar 90% e assim, se eu tiver 1%, eu vou pagar 1% das custas processuais. Então vai ser na proporção do seu capital social. E, percebam, na minha contestação, se eu concordar com a dissolução parcial, não vai existir condenação em honorários advocatícios. Parágrafo 2º. Havendo contestação, observar-se o procedimento comum, que foi aquilo que eu falei anteriormente para vocês. A ação, ela tem um rito especial, só que a partir da contestação, ela vai passar a ter um procedimento comum, ordinário. Mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste capítulo. Artigo 604. Muito importante. Para apuração dos haveres, então aqui nós já estamos falando de quanto o sócio vai receber e de quanto a sociedade terá que pagar. Para apuração dos haveres, o juiz, inciso 1º, fixará a data da resolução da sociedade. Veremos isso no próximo artigo, no artigo 605. Aqui nós estamos no 604,
veremos a questão no 605 extremamente relevante. Inciso segundo, definirá o critério de apuração dos haveres, à vista do disposto no contrato social e vai nomear um perito. Vamos falar do perito já, que esse perito que vai apurar o valor que a sociedade terá que pagar e o sócio o quanto terá que receber. Parágrafo 1º. O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos. Então, se a sociedade, os sócios, confessarem que ele tem direito de receber, mas não é aquele valor que ele está pretendendo lá na petição inicial, mas que eles entendem como um valor parcial, obrigatoriamente eles vão ter que depositar essa parte incontroversa. Parágrafo 2º. O depósito poderá ser desde logo levantado pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores. A parte incontroversa levanta e ponto final. Parágrafo 3º. Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial ou na parte incontroversa. Artigo 605, esse que eu havia falado anteriormente para vocês. A data da resolução da sociedade será. O que é essa data da resolução da sociedade? É a data em que o juiz vai fixar, vai determinar um corte temporal. O que ficou para trás e o que ficou para frente. Até porque isso vai impactar naquilo que os sócios vão receber diante da apuração dos haveres. Então, muita atenção nessa data do corte. A data da resolução da sociedade será, inciso 1º, no caso de falecimento do sócio, a data do óbito. Então, morreu é aquela data que vai ser a data da resolução da sociedade. Inciso 2º, mais comum, na retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante. E aí eu me reporto a vocês ao inciso 4º do artigo 600, que fala daquele prazo de 10 dias. Então eu notifico a sociedade, notifico os sócios, manifestando o meu direito de sair da sociedade, da data em que o último sócio receber. Então percebam, na data em que o último sócio receber a notificação, você conta 60 dias para frente. E aí aquela data do 60º dia para frente do recebimento da notificação vai ser a data do corte. E aí a sociedade, na forma do inciso 4º do artigo 600, e os outros sócios remanescentes, logicamente, terão prazo de 10 dias para proceder à alteração contratual. Se eles não procederem à alteração contratual, obrigatoriamente eu tenho que entrar com a ação de dissolução parcial de sociedade, cumulada com a apuração dos haveres. Inciso 4º, na retirada, inciso 3º, no recesso, lembrando que é o artigo 1077, o dia do recebimento pela sociedade da notificação do sócio dissidente. Então aqui não tem 60 dias. Aqui é na data que recebeu a comunicação motivada, por uma alteração contratual, por uma incorporação, por uma fusão, enfim. Na data que a sociedade receber, automaticamente aquela é a data da resolução. Perceba a diferença do inciso 2º com o inciso 3º, que no inciso 2º tem os 60 dias e no inciso 3º não tem esses 60 dias. Inciso 4º, na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial do sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade. Por quê? Porque lembrando que na sociedade por tempo determinado existe a necessidade da manifestação judicial em razão de uma justa causa para a saída daquele determinado sócio. Inciso 5º, na exclusão extrajudicial, falamos disso na live passada, a data da assembleia ou da reunião dos sócios que a tiver deliberado. Então, teve uma ata da assembleia expulsando o sócio, enfim, é aquela data da assembleia ou da reunião que vai ser a data da resolução. Muita atenção com essa data da resolução, porque ela vai impactar já num determinado artigo aqui na sequência. Artigo 606. Em caso de omissão do contrato, social, o juiz definirá como critério de apuração dos haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação,
tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo, também a ser apurado de igual forma. Então aqui nós já estamos falando de uma prova técnica, que vai ser feita por um perito nomeado pelo juiz, obviamente de confiança dele, que vai fazer esse valuation, vai fazer essa avaliação de quanto vale a empresa e, consequentemente, o quanto que a sociedade vai ter que pagar para aquele determinado sócio. Parágrafo único. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Então, sabemos que muitas vezes não existe um especialista, mas o que diz a lei? Preferencialmente em face de um especialista. Artigo 607. A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz a pedido da parte a qualquer tempo antes do início da perícia. Então pode ser reavaliado por juiz a qualquer momento, desde que seja antes da prova técnica a ser realizada. O artigo 608, já chegando na parte final, vamos até o 609, ele é muito importante porque ele vai estabelecer agora o que o sócio tem para receber até a data da resolução e depois. Percebam. Artigo 608. A data da resolução, até a data da resolução, então a data, um exemplo, data do óbito ou aquele 60º dia do recebimento da notificação pela sociedade, integram o valor devido ao ex-sócio. Então olha só, o legislador já está chamando o sócio de ex-sócio e de maneira correta. Ao espólio ou aos sucessores, a participação nos lucros e os juros sobre o capital próprio declarado pela sociedade. E, se for o caso, a remuneração como administrador. Resumo da ópera. Até a data da resolução, esse ex-sócio tem que receber tudo o que ele não havia recebido. Então, participação nos lucros, prolabore, participação, enfim, tudo que ele tiver direito como sócio ou como administrador, seja o que for, ele tem que receber até a data da resolução. E aí o legislador continua. Parágrafo único. Após a data da resolução, após a data do óbito, após o 60º dia, enfim, aquilo que nós já vimos lá no artigo 605, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e os juros contratuais ou legais. Então ele vai ter direito a receber a parte dele, só agora somente com correção monetária, então a partir da data da resolução, e os juros legais. Normalmente, até recentemente eu vi uma sentença onde o magistrado fixou 1% ao mês de juros legais e mais a correção monetária fixada pelo próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Então percebam a importância da data da resolução. Então ele vai receber tudo o que ele tem direito até a data da resolução. Oi Lorena, bom dia, tudo bem? Bom te ver aqui. Até a data da resolução e depois da data da resolução, juros e correção monetária. Último artigo, artigo 609. Uma vez apurados, os haveres do sócio retirante serão pagos conforme disciplinar o contrato e no silêncio deste, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1031 do Código Civil. O que é isso? O juiz ele vai determinar o pagamento dos haveres de acordo com o que está no contrato. Então vou dar um exemplo aqui para vocês que é muito comum isso. Os sócios definirem que os haveres serão pagos em 12 parcelas, serão pagos em 24 parcelas. Enfim, o juiz vai respeitar o que estiver disposto naquele contrato. Só que se for omisso o contrato, ou seja, o contrato não dispor a forma como tem que ser pago os haveres, automaticamente ele vai aplicar o parágrafo 2º do artigo 1031, que fala que tem que ser pago em dinheiro e em até 90 dias. Pessoal, então essa foi a análise dos artigos referentes à ação de dissolução parcial de sociedade. Alessandra Xavier, seja bem-vindo. Polato,
a Lorena, que eu já havia falado anteriormente, os outros que entraram aí, mas que estou aqui falando, né? E aí fica difícil mencionar todo mundo, até já peço desculpas a todos. Mas esse era o recado da live de hoje, tratando desses importantes artigos, a partir do artigo 599 do Código de Processo Civil, que trata especificamente da ação de dissolução parcial da sociedade. Agradecendo vocês mais uma vez, pessoal. Muito obrigado.